Muito boa noite, senhor presidente, colegas dessa casa, servidores que estão nos auxiliando aqui hoje. Boa noite especial à população Três Pacientes que nos escuta na Rádio 92, que nos assiste no Facebook em toda segunda-feira. Vou falar hoje, senhores, não tem como deixar de falar sobre esse episódio aí de depredação no quiosque da Praça René Mertz, uma das áreas mais nobres, se não a mais nobre que nós temos aqui no município de Três Passos, patrimônio público, abandonado ali, cerca de 2 anos, um descaso da atual administração com aquele local. E aí vou recapitular algumas coisas aqui, senhores. Tá? Aquele prédio público era então alugado há muitos anos para uma atividade, ali funcionava um comércio de alimentos. Tá? Em função de problemas contratuais ali e com relação ao pagamento do aluguel, ou ao não pagamento do aluguel, e com relação ao projeto, excelente projeto, que a administração anterior, Zé Jorginho, tinha para aquele local, de transformá-lo numa biblioteca pública, visível na praça central da cidade, uma biblioteca moderna, com um acervo moderno, com uma série de vantagens ali para toda a população trespassense. Esse projeto, que está ali projetado na tela, Karine, coloca ali para a população enxergar. Este era o projeto, essa é uma reportagem ali se não me engano, 2020, mostrando assim, uma projeção do que seria a biblioteca pública, a nova biblioteca pública municipal de Três Passos. Esta reportagem aí foi no site da Rádio Alto Uruguai. No Facebook da Prefeitura Municipal, no mesmo período ali foi feita a reportagem também, foi a publicação mais curtida dos 4 anos de gestão da administração passada e mais elogiada pela população. Mais de 1.000 pessoas foram ver a reportagem e curtir, e comentar, e elogiar a iniciativa de transformar aquele local público numa biblioteca, de dar vida para aquele local, de dar uso coletivo, de dar acesso a todas as escolas. Ali era para ter um acervo de livros modernos, ali era para ter computadores com acesso à internet, ali era para ter máquina de café, enfim, um excelente projeto, investimento em educação e cultura, senhores. Aí o que acontece quando muda o governo? Esse projeto foi um dos projetos que ficou na transição do governo. Acabou a gestão Zé e Jorginho, foi eleita a gestão Arley IP. O que se espera de uma gestão séria, comprometida e preocupada com o bem-estar da sociedade? Que se analise os bons projetos e que se dê continuidade aos bons projetos. Porque é isso que um político sério e que pensa na população faz. Agora, o que foi feito, senhores? Politicagem. Aquilo que o vereador Edivan falou é a mais pura verdade. Um ranço de pegar um projeto só porque não era seu, só porque era do prefeito anterior e engavetar um bom projeto só porque não era seu, uma birra. E aí o que acontece? Se abandona um excelente projeto, se abandona um prédio público na área mais nobre da cidade e se deixa... Acontece o que aconteceu aí. Nada justifica o vandalismo ou a depredação que fizeram no prédio, nada justifica. Mas isso também é parte do abandono e do descaso da administração com um bem público tão importante como esse. E não bastasse isso, senhores, se alega a administração atual que vai colocar esse prédio, então, a concorrência pública para alugar novamente ali para um, sei lá, bar, restaurante, que quer que seja. E como o vereador Flávio colocou, bar, restaurante, nós temos aos montes aqui em Três Passos. Três Passos é muito bem servida nessa área de culinária, de entretenimento aqui. Então, por que não pegar um bom projeto e dar sequência, como era o projeto da biblioteca? Tirar ele lá dos porões da Unijuí e trazer à vista de todos ali na Praça René Mertz, valorizar aquele local. Por que não fazer isso, senhores? Só porque era um projeto da administração anterior. E pasmem os senhores, tá? Está lá na página da prefeitura, está lá, publicado lá no link das licitações para qualquer um ver, porque isso é público, uma licitação para reformar o prédio. Então, sabe qual é o valor estimado de gasto com a licitação? R$207 mil, senhores. R$207 mil do dinheiro público, do dinheiro suado dos trabalhadores trespassenses que pagam seus impostos, dos agricultores que produzem grãos, suínos, aves, leite aí no interior, para abastecer os cofres públicos. R$207 mil para reformar o prédio antes da depredação. Agora, com certeza, esse valor vai ser maior. Para colocar ele para alugar, de repente, R$4, R$5 mil no máximo de aluguel por mês. Vai ter o retorno do dinheiro da reforma depois de 4 anos. E só vai gastar tudo isso porque deixou de depredar,
porque abandonou o prédio por 2 anos. Então veja, senhores, se tem fundamento uma coisa dessas. Vereador Edivan, o senhor que se indigna aqui no seu discurso, eu tenho que lhe acompanhar, ver se tem fundamento, prefeito, vice-prefeito, esse tipo de situação. Abandonar um prédio público, deixar depredar, para depois de 2 anos, gastar mais de R$200 mil numa reforma, para dizer que vai receber um aluguel de R$4, R$5 mil, e abandonar um projeto excelente, como era o projeto da biblioteca pública naquele local. Não tem justificativa, não dá para entender isso, senhor. Tem secretário municipal dizendo que isso é empreendedorismo. Então, eu não sei o que significa ser empreendedor. Não mudaram o conceito da palavra, então. É porque o dinheiro não é seu. É porque é o dinheiro de todo mundo, é o dinheiro do contribuinte que tá circulando ali. Além disso, por favor, passe uma próxima foto, Karine, por favor. No vídeo que foi postado nas redes sociais, além da depredação que foi feita, me chamou a atenção mais uma coisa. Ali a sacada do quiosque, estão vendo lá no fundo? O que é aquilo lá, senhores? Uma piscina, né? Água acumulada lá, senhores. Um criatório, assim, o paraíso do Aedes aegypti, um paraíso do mosquito da dengue no centro da cidade. Num prédio público na Praça Reneu Geraldino Mertes, senhores. Num dia ensolarado. Tá? E aí depois adianta fazer campanha dia D de prevenção contra a dengue lá na mesma praça. Lá na mesma Praça Reneu Mertes, a prefeitura estava lá fazendo campanha no dia D contra a dengue. E não olhou seus prédios, seu prédio público. Um criatório ali, um piscinão de ramos ali para o Aedes aegypti no centro da cidade, num prédio público da prefeitura. E não culpo aqui os agentes de endemias, porque eles fazem um excelente trabalho. Culpo sim aqueles que deveriam zelar por aquele patrimônio. Culpo sim os gestores, prefeito, vice, os secretários que deviam pelo menos ir lá olhar a situação daquele imóvel, senhores. Tá? Então, criatório de mosquito da dengue no centro da cidade, que mostra, que comprova aqui o abandono do local. Que comprova que não se está pensando em dar um uso adequado para aquele local. O local está abandonado. Está largado às traças, ou melhor, está largado aos mosquitos. Mas o que é isso, senhores? O que é isso? O que está sendo feito com o patrimônio público de Três Passos? Mesma situação, vereador Gilmar. Mesma situação está acontecendo com um prédio construído com dinheiro de emenda parlamentar do deputado Elvino Bongás, lá do lado da empresa Latipassos. Um prédio de mais de 200 metros quadrados, construído já há alguns anos para receber uma agroindústria lá naquele local. Na gestão passada, colocamos aquele prédio, através da Secretaria de Agricultura, com lei aprovada nesta casa aqui, na legislatura anterior, foi colocado a concorrência pública por 2 vezes, se não me falha a memória, e não teve interessado. Nesta gestão, passaram-se 2 anos, o ano está findando, e não foi feita nenhuma licitação para colocar o prédio à concorrência pública. Nenhuma! Há quem diga aí nos bastidores que tem interesses aí para destinar aquele prédio para uma empresa ou cooperativa específica, e por isso se está segurando aí a licitação do imóvel, senhores. Tá se deteriorando lá. Uma obra de mais de 200 metros quadrados. Está virado em mato ao redor, está abandonado. Tá? Assim como está acontecendo com o ex-posto de saúde do bairro Érico Veríssimo. Lá do lado da EMEI Primeiros Passos. Perto do supermercado Ecker. Lá está abandonado o espaço. E a prefeitura pagando aluguel aí de imóvel pelo centro da cidade. Tá? Então, é dinheiro público que está indo pelo ralo, pela má gestão do patrimônio público, senhores. E nosso papel aqui nessa casa é fiscalizar e cobrar isso, sim, senhores. Nós temos que falar isso, não é questão de criticar ou não criticar a administração, de ser situação ou de ser oposição. É responsabilidade nossa como vereador. Nossa função fiscalizar e cobrar o executivo para que se faça o bom uso do recurso público. Recurso público que sai, e eu repito isso aqui muitas vezes, dinheiro suado do trabalho de cada cidadão trespassense, do gari, que faz o recolhimento do lixo, do produtor rural, de sol a sol, trabalhando de domingo a domingo no interior, do pedreiro, do engenheiro, do advogado, do funcionário público, dinheiro do bolso de cada cidadão trespassense, que está sendo jogado pelo ralo, pelo descaso com o seu patrimônio. O vereador Edivan pediu uma parte. Muito bem, vereador Diego, muito obrigado pela cedência desse espaço, desse seu parte seu, do seu belo discurso. Eu até não ia pedir, porque o senhor estava muito bem alinhado esse seu discurso, muito bem colocado, muito bem trabalhado as palavras, no sentido da verdade, né, e falando aquilo que o povo lá fora está falando. Vereador Diego e as pessoas que estão
nos acompanhando através do Facebook e as que nos escutam pela 92.5, nós estamos diante do maior descaso que aconteceu nesse governo do Desperta Três Passos com a Praça René Mertz. Se tu olhar lá, é uma vergonha o que aconteceu. Nem eu, nem o senhor, nem ninguém está dizendo que quem quebrou lá foi o prefeito. Não, ninguém está dizendo isso. Mas pela falta de acompanhamento, pela falta da seriedade, pela falta de zelo do bem público, o culpado é o prefeito. A autoridade máxima é o prefeito. Ele que manda, ele que determina. Mas, como eu disse antes, ele está muito mal assessorado, ele está muito mal de secretariado. Ele está afundando o barco e levando os comparsas junto. Por exemplo, a gente viu uma reportagem aí, em pleno domingo, ele pintando os cordão. Tu tem que pintar cordão mesmo, rapaz. Tu tem que pintar cordão para ti, porque durante a semana vocês passam só vadiando, não fazem nada. E aí, fim de semana, vocês querem dar uma de bom samaritana para fazer um sensacionalismo na comunidade. Eu teria vergonha de ser um prefeito dessa maneira, mas por falta de aviso não foi. A gente dizia que todo mundo sabia, o município inteiro sabia que ia ser esse desastre dessa administração, e mesmo assim o povo não acreditou. O povo teve que ver para acreditar, o povo tem que sentir na carne. Nós não estamos sofrendo, vereador Diego, nós sabíamos que ia ser assim, né? Mas, infelizmente, o descaso está aí, e como eu volto a afirmar, quem é que vai pagar esse prejuízo agora? Quem é que vai pagar, vereadores? Quem é que vai pagar? Quem está em casa nos escutando? Quem está em casa nos ouvindo? Quem que vai pagar? Está lá uma licitação, né, para novamente fazer e reformar. Mas tiver que deixar de quebrar para reformar, esse dinheiro não é do prefeito, esse dinheiro não sai do vice-prefeito, esse dinheiro sai dos cofres públicos e sai de vários lugares, de várias secretarias. Então, teria que o prefeito ser responsabilizado e o vice-prefeito, e mais o secretário ainda, tinha que ser responsabilizado. Muito obrigado pela parte do vereador Diego. Obrigado, vereador Edivan. E para finalizar, além dos imóveis que eu comentei aqui, para citar apenas alguns, senhores, eu reforço aquilo, um assunto que eu ainda vou debater nos próximos anos, porque para mim é um dos maiores descasos também que o município está fazendo, que é o abandono também do projeto excelente que o município tinha para construir uma estação de tratamento de resíduos, de lodo, de fossas lá na área do antigo aeroporto. Então, este era um investimento de mais de 5 milhões de reais da Corsã, que estava pronto para licitação, que era só o município ter negociado com a Corsã uma extensão do prazo, e eu estou encerrando aqui, senhores, mas não que um dos primeiros atos do governo Arley, quando assumiu, foi ir lá na Corsã e dizer que não queria mais aquele projeto lá, porque ele queria construir um aeroporto. E aí, com isso, senhores, Três Passos perdeu um investimento, 5 milhões de reais investidos em saneamento, são 20 milhões de reais investidos em saúde pública. Perdemos o maior investimento em saúde pública da história de Três Passos e da região. Lamentável isso, senhores. Então, com isso, acabou meu tempo, encerro meu discurso desejando uma boa semana, uma boa noite a todos. Muito bem, então, após ouvirmos o vereador Diego, passo de novo os trabalhos ao presidente Edivan para que assuma